Antônio deixa Lucinda no hospital entre a vida e a morte. O fazendeiro perigoso praticará maldades cada vez piores até o final da trama. E Lucinda enfrentará o risco de nunca mais voltar a ter uma vida normal depois do ataque do vilão. Tudo acontecerá depois que o delegado Marino queima o filme do Ricaço na TV. Ao ser perguntado durante uma entrevista sobre o Antônio La Selva, Marino não vai hesitar em contar a verdade sobre as crueldades do fazendeiro e expõe que Antônio sempre cometeu crimes em Nova Primavera. Essa entrevista deixa Antônio cuspindo fogo pelas ventas e então ele decide fazer o delegado pagar caro pela declaração. Antônio ordena que a vida da Lucinda seja tirada com apenas um tiro. Sempre agindo pelas costas, o ricaço ordena que a encomenda fique em sigilo, e assim seja feito. Lucinda, num momento de vulnerabilidade, é pega de surpresa e leva um tiro de raspão na cabeça. Ela será internada às pressas em estado grave, e quando Marino recebe a notícia, seu mundo desaba. Desesperado, ele corre até o hospital para entender o que aconteceu com a esposa. Lá, ele fica sabendo que Lucinda levou um tiro e imediatamente ele atrela o acontecimento ao Antônio La Selva, se lembrando principalmente de uma ameaça que o poderoso fez no passado, o que seria uma prova de que Lucinda teve uma morte encomendada. Na lembrança do Marino, o Antônio ameaçará dizendo: "Você, Marino, vai se arrepender de ter mudado de lado. Traidores não merecem perdão. Eu não vou esquecer de você, Marino." Enquanto Marino liga os pontos sobre o ocorrido, na mansão La Selva o pau quebra entre Irene e Antônio. A megera não vai estar de acordo com o que o marido fez e dirá que Antônio deu um tiro no próprio pé. A discussão entre Irene e Antônio levará longos minutos e Petra ouve a gritaria. Ela não vai entender o motivo da discussão dos dois, que, claro, vão se manter em sigilo para evitar suspeitas, até que são surpreendidos pelo delegado Marino, que invade a mansão La Selva armado para tirar a vida do Antônio e se vingar do infeliz. Marino estará completamente desnorteado com o ocorrido. Ele chega colocando o Antônio contra a parede e pressionando a arma no pescoço do infeliz. A movimentação chamará a atenção da Irene, Petra e Luigi. Correm para a sala para dar conta do que está acontecendo. A fúria do Marino vai intimidar o Antônio, que fica assustado, pensando que dessa vez ele não vai conseguir escapar. Arregão, Antônio vai propor resolver na conversa, mas Marino fica mais furioso ainda. Luigi, como sempre, enfrenta a situação de frente e tenta acalmar os ânimos. Mas será então que um tiro é disparado e uma dúvida vai pairar sobre o público de casa. Teria o delegado tirado finalmente a vida do monstro La Selva? Logo, na sequência, fica claro o tiro que foi disparado. Na verdade, será a equipe policial, pois Caio, ao ficar sabendo do ocorrido que o Marino foi até a mansão La Selva disposto a tirar a vida do seu pai, ele acionará os policiais para evitar que o pior aconteça. Assim, os agentes chegam e controlam a situação, disparando bala no teto, o que vai assustar o Marino, que imediatamente é controlado pelos colegas, evitando assim que ele faça uma besteira. Mais tarde, Petra ficará sabendo que Lucinda está em coma no hospital, entre a vida e a morte. A mocinha logo conclui o motivo da briga entre Irene e Antônio, e então decide entregar o próprio pai para o delegado, contando, enfim, a discussão que ouviu entre Irene e ele. Momentos antes do delegado chegar, a Irene estava acusando Antônio de ter atirado em alguém um pouco antes. Petra deixa o delegado Marino registrar seu depoimento, e ela deixará claro que fará o que for preciso para colocar o próprio pai atrás das grades. "É isso, delegado, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que foi meu pai que encomendou a morte da Lucinda.
O delegado vai fazendo o registro do depoimento da Petra e se mantendo firme para não perder o controle da situação, enquanto Petra continua contando o que ouviu. Porque eu cheguei em casa, eu ouvi os meus pais tendo uma briga feia. A minha mãe estava acusando meu pai de fazer uma coisa que ele não devia ter feito. Aí eu fui até eles, questionei os dois e eles disfarçaram. Logo depois eu fiquei sabendo do acontecido com a Lucinda. O delegado perguntará o que houve em seguida, e ela conclui: eu tive certeza ali, delegado. Eu tive certeza que meu pai estava envolvido nisso. Na verdade, sempre vi e ouvi atos e conversas suspeitas em casa. E sei que ele cometeu muitos crimes. Só que nunca tive coragem de assumir para mim mesma que meu pai é um criminoso. Mas essa é a verdade. O depoimento da moça será um pontapé para um processo ser instaurado contra o Antônio e Irene. Os dois terminarão a novela na cadeia, sem possibilidade de redenção. Junto a isso, Caio aproveita também e registra com o delegado que o pai foi mandante do crime que tirou a vida do Samuel, o ex-marido da Aline. Mesmo com provas que possam colocar Antônio atrás das grades, Marino decide que precisa acumular mais indícios para que Antônio apodreça na prisão. Dessa vez, ele vai atrás do Ramiro, que a essa altura da trama já estará vivendo no quartinho do Kelvin, pois já terá abandonado o trabalho de jagunço ao lado do Antônio. Quando o Marino chega no quartinho do Kelvin querendo saber do Ramiro, o Kelvin vai logo dizendo: "Ai, eu soube da tragédia que aconteceu com a Lucinda. Eu sinto muito, Marino, mas eu não esperava sua visita aqui." Na sequência, Kelvin pergunta se alguma coisa aconteceu, temendo que Ramiro esteja envolvido com essa encrenca. Mas o Marino vai dizendo o motivo da sua visita. "Olha, Kelvin, agora mais do que nunca eu preciso de um depoimento do Ramiro." Ramiro então surge do outro cômodo, querendo não se envolver mais com os rolos do ex-patrão. Ele vai dizendo que já deu depoimento de tudo o que sabia sobre o sequestro da Aline. Afinal, esse será um dos crimes que Marino estará investigando para colocar o inimigo no chilindró. Será também através desse sequestro que Antônio fica mais famosinho ainda. Afinal, a notícia de que Aline está grávida de gêmeos, que foi sequestrada de um convento, tomará as páginas dos jornais. Teria sido nessa exposição que Marino contribuiu para escancarar os podres do vilão La Selva. Marino então dirá que, para além disso, Ramiro precisa contribuir mais, que ele precisa esclarecer outros crimes que o infeliz cometeu, que só ele sabe. Preocupado com o futuro do namorado, Kelvin toma a frente da situação. Mas espera, Marino. Se o Ramiro abre a boca, é ele quem vai ser preso. Será então que Marino esclarece a situação. Não, Kelvin. Eu vim aqui oferecer uma delação premiada. Nós temos que colocar o Antônio La Selva na prisão. A partir dessa proposta, Ramiro decide abrir a boca e logo na sequência fugir de Nova Primavera com o Kelvin, e os dois começarem assim uma nova história distante dali. Ramiro então não esconde nada. Ele conta tudo o que já foi obrigado a fazer tanto por encomenda do Antônio quanto por encomenda da patroinha Irene. Nessa, os crimes que tiraram a vida da Agatha, Sidney e Daniel serão esclarecidos e o escândalo monstruoso da família La Selva será exposto. Tudo indica que o término será Antônio e Irene atrás das grades. Não restará escapatória para os vilões, muito menos fiança. Serão tantos crimes, inclusive o delegado Silvério abandonará os dois há tempos. Não haverá meios de tirar os dois de trás das grades. Quanto a Lucinda no hospital, tudo indica que ela se recuperará. Mas a recuperação será muito lenta. Aos poucos, ela conseguirá retomar a vida normal que tinha, mas passará por muito apuro, deixando Anneli desesperada. O Christian, então, nem se fala.
Marino, coitado, vai se sentir aliviado ao ver Antônio e Irene atrás das grades, pagando por todos os crimes que cometeu e por todas as pessoas que eles fizeram sofrer durante toda essa trama. Quando Lucinda voltar ao normal na trama, ela encontrará uma nova primavera de paz. Longe dos tempos do Antônio La Selva e Irene. Até mesmo os bebês da Aline, os gêmeos, nascerão e nem passarão perto dos avós megeros.